Olá, hoje a gente vai fundo em um estudo que acende um alerta vermelho sobre o sistema educacional brasileiro. Um problema que está se formando silenciosamente e que pode, literalmente, deixar milhares de salas de aula no escuro. Vamos começar com esse número aqui, bem no centro: 235 mil. Essa é a projeção do rombo do déficit de professores na educação básica do Brasil até 2040. Isso se nada for feito. E olha, não é só um número, né? É o futuro de gerações inteiras que fica comprometido. Os pesquisadores deram um nome bem forte para isso: apagão docente. E o mais interessante dessa analogia é que um apagão desses não acontece do dia para a noite. Pelo contrário, ele é um colapso previsível, que vem de anos e anos de pouco investimento na infraestrutura mais importante que a gente tem: as pessoas que educam. Então, vamos começar a investigar a fundo esse apagão iminente, para entender uma crise que, na verdade, já vem dando sinais há muito tempo. Para a gente entender como chegamos até aqui, o estudo parte de duas perguntas que são a chave de tudo. Primeiro, por que a carreira de professor não atrai gente suficiente? E segundo, por que o sistema não consegue nem segurar os poucos talentos que consegue atrair? É o que a gente vai descobrir. E isso nos leva direto para a segunda parte. Agora, a gente vai de fato desempacotar essa crise e olhar de perto as evidências, os dados que mostram o tamanho do problema. E o que os dados revelam é curioso. O problema não é que faltam vagas para se formar professor. O desafio de verdade é o que os pesquisadores chamam de encanamento furado. Pensa num sistema que vai vazando talentos por todo o caminho, muito antes de um professor sequer pisar numa sala de aula. E o primeiro grande vazamento desse encanamento está aqui, bem na nossa frente. Esse gráfico é de assustar, sério. Quase 60% dos estudantes que entram numa faculdade para ser professor, ou seja, quase 6 em cada 10, simplesmente largam o curso no meio do caminho. É uma debandada geral antes mesmo da carreira começar. E essa imagem aqui deixa o ponto central claríssimo. A crise não é de falta de vagas, é de falta de interesse. Em 2021, a gente tinha 2,8 milhões de vagas abertas em licenciaturas, mas só 300 mil foram preenchidas. Esse abismo gigantesco mostra o quanto a profissão perdeu prestígio, o quanto ela se tornou pouco atraente. E para quem persiste e chega na sala de aula, o cenário é de pura instabilidade. No Brasil, só 64% dos professores têm contrato permanente, enquanto a média nos países da OCDE é de 81%. Essa precariedade toda gera uma rotatividade enorme que acaba prejudicando qualquer projeto de educação a longo prazo. E olha, o apagão não é igual em todas as áreas. Ele bate com muito mais força em matérias essenciais. Em matemática, quase 40% das vagas nas universidades públicas ficam vazias. Em física e química, a situação é extrema. Tem estado onde menos de um terço das aulas são dadas por alguém formado na área. E em língua estrangeira, menos da metade dos professores tem a formação correta. Quer dizer, já existe um apagão de qualidade acontecendo agora. Bom, agora que a gente já viu os sintomas, vamos para a terceira parte: investigar os motores do sistema, ou seja, as causas mais profundas dessa crise toda. E o que eu achei fascinante nesse estudo é que ele não se contenta em só listar os problemas. Os pesquisadores foram além. Eles mapearam como esses problemas se conectam para achar as verdadeiras alavancas do sistema, sabe? Aqueles fatores que, se a gente mexer, o cenário todo pode mudar. E aqui estão elas. O estudo identificou 3 alavancas centrais, as grandes causas da crise. A primeira, carreira e salário. Salários baixos e a falta de um plano de carreira que dê dignidade. A segunda, a gestão por pressão. Aquele foco doentio em métricas, em resultados, que leva ao esgotamento, ao burnout. E a terceira é a instabilidade contratual. Esse uso sem fim de contratos temporários. Com base nessas alavancas, o estudo projeta 3 futuros possíveis para a educação no Brasil. Na nossa quarta parte, vamos dar uma olhada em cada um desses cenários. O primeiro cenário, e um mais pessimista de todos, é chamado de a espiral da precarização. Nesse futuro, as coisas que a gente vê hoje só pioram, e muito. A gente teria um apagão de professores em todo lugar. A profissão se tornaria uma espécie de Uber, com contratos temporários, precários. A falta de professores seria resolvida com videoaulas e sistemas automatizados, o que, no fim das contas, só aprofundaria a desigualdade na educação. O segundo cenário é um caminho do meio, que foi chamado de a mitigação tecnocrática. Aqui, o colapso total é evitado, mas os problemas de base continuam lá, escondidos.
A falta de professores em áreas como matemática e ciências continua. O foco vai para bônus por desempenho, em vez de uma reforma de carreira de verdade. As plataformas online são mais usadas para tapar buraco e o estresse dos professores é gerenciado com medidas paliativas, sem nunca resolver a causa real. E, finalmente, o terceiro e mais otimista dos cenários, a renascença profissional. Esse futuro exige uma mudança sistêmica, uma ação coordenada e gigante. A profissão de professor é reposicionada como uma carreira de Estado, com prestígio e salários competitivos. Os contratos são estáveis, a regra é o concurso público, a avaliação deixa de ser para punir e vira uma ferramenta de apoio. E claro, com um ambiente escolar seguro e acolhedor, o esgotamento e a violência diminuem drasticamente. O que nos leva à nossa conclusão, o caminho a seguir. Afinal, como é que a gente faz para alcançar essa tal renascença profissional? A conclusão do estudo é muito poderosa e direta. Como diz a citação, a alternativa para o colapso não são melhorias picadas, isoladas. A solução está na capacidade de coordenar políticas que mudem, ao mesmo tempo, a carreira, os contratos, a formação, o clima na escola e a avaliação. Ou seja, ou a gente ataca tudo de uma vez, ou as soluções pontuais vão fracassar. E isso tudo nos deixa com a pergunta que, no fundo, resume toda a questão. Encenar é só mais um emprego ou é a infraestrutura estratégica sobre a qual se constrói o futuro de uma nação? A resposta que nós, como sociedade, dermos a essa pergunta é o que vai definir qual daqueles três cenários vai se tornar a nossa realidade.